Existem aqueles que, a princípio, se mostram como um raio de sol em dias nublados, emanando gentileza, oferecendo proximidade e até mesmo um encanto magnético. Contudo, com o desenrolar do tempo, sua verdadeira natureza energética começa a gotejar muitas vezes de forma imperceptível. Como ladrões sorrateiros da alma, eles manipulam, drenam nossa vitalidade, plantam a semente da dúvida em nosso próprio jardim interior. E se não nos atentarmos aos sinais, podem transformar a serenidade da nossa existência em um palco de caos incessante, de onde a fuga se torna uma provação árdua. Carl Jung, perscrutador das sombras da psique, nos alertava sobre a existência de energias ocultas nas relações humanas capazes de nos desviar do nosso próprio eixo. Aprender a decifrar os sinais que emanam dessas pessoas, muitas vezes disfarçados sob a máscara da normalidade, é crucial para preservar a integridade do nosso ser. Esteja atento à pulsação da sua própria energia e, o mais importante, saiba como erguer escudos invisíveis antes que a exaustão se instale. Permaneça conosco até o final desta jornada de autoproteção, pois a decisão de zelar pela sua paz interior diante dessas energias sombrias pode ser a mais sagaz que você tomará. A energia nunca mente. Quando uma corrente estranha o atravessa, confie nesse primeiro murmúrio. Certamente a experiência já o roçou de leve. Você conhece alguém pela primeira vez e, embora a lógica dite normalidade, uma nota dissonante ressoa em seu íntimo. Nada de errado foi dito. Nenhuma gafe cometida. Mas paira no ar algo no olhar fugaz, no tom de voz ligeiramente destoante, na própria aura da pessoa, que o incomoda sem uma razão aparente que a mente consiga processar. É neste exato cruzamento de energias que muitos tropeçam no erro de ignorar o pressentimento. A razão tece sua teia. Não julgue sem conhecer a fundo. Talvez minha imaginação esteja pregando peças. Não há provas concretas de que algo esteja errado. Mas o inconsciente, esse sábio silencioso, já captou as sutilezas. Carl Jung nos ensinava sobre a nossa capacidade inata de perceber sinais invisíveis, informações que captamos antes que a mente consciente as traduza em palavras. Ele nomeou essa faculdade de inconsciente coletivo, um vasto sistema de informações, herdadas através das gerações, um legado ancestral que nos permite farejar o perigo antes que possamos articulá-lo. Em outras palavras, sua intuição não é um capricho da mente, tampouco um sintoma de paranoia. É um farol de alerta que emana de uma camada mais profunda da sua psique. Permita-me partilhar uma vivência pessoal. Certa vez um amigo me apresentou uma pessoa que na superfície irradiava educação, eloquência e um sorriso cativante. No entanto, algo em sua presença lançava uma sombra sobre minha tranquilidade. Não conseguia decifrar o quê, mas uma sensação incômoda persistia em meu peito e em meu estômago, como se meu corpo inteiro gritasse: há algo aqui que não se encaixa. Decidi silenciar esse alerta interno. Afinal, como poderia julgar alguém sem um motivo tangível? Os meses se esvaíram e, com o tempo, a máscara caiu. Por trás da fachada de simpatia, desvendou-se um padrão cristalino de falsidade e duplicidade. Foi nesse instante que compreendi uma verdade crucial. A energia nunca mente, mas frequentemente somos nós que nos recusamos a escutar seu murmúrio. Se desde o princípio eu tivesse confiado naquele primeiro pressentimento, teria me poupado de muitas turbulências. A ciência por trás da intuição não é um fenômeno místico, mas sim um mecanismo de sobrevivência. Jung explicava que a intuição é uma forma de conhecimento inconsciente, uma torrente de informações que captamos antes de conseguirmos verbalizá-las. Nosso cérebro possui a incrível capacidade de ler microexpressões faciais, nuances no tom de voz, a linguagem silenciosa do corpo e sinais sutis que revelam a verdadeira intenção de alguém, mesmo quando essa pessoa se esforça para ocultá-la sob camadas de dissimulação. Quando você se depara com alguém e uma sensação estranha o assalta, o que realmente acontece é que seu inconsciente detectou padrões comportamentais semelhantes a situações pregressas de perigo ou desconforto.
Talvez você tenha captado um relâmpago fugaz de desprezo nos olhos. Talvez o sorriso não tenha alcançado a profundidade da alma. Talvez o tom de voz tenha dissonado com a melodia das palavras. Mas como sua mente consciente não consegue traduzir essas percepções em um raciocínio lógico, elas se manifestam como uma vaga intuição. E aqui reside um ponto nevrálgico. A maioria das pessoas ignora esses sinais primordiais por não conseguir justificá-los racionalmente. Este é um dos erros mais custosos que podemos cometer na intrincada dança das relações humanas. Como discernir entre a genuína intuição e a mera paranoia? Obviamente não podemos viver sob a égide da desconfiança constante, tecendo dúvidas sobre cada rosto que encontramos. Mas podemos sim aprender a sintonizar a frequência da nossa intuição, sem, contudo, permitir que ela nos governe com exageros. Aqui reside uma distinção fundamental. A intuição é sutil, mas persistentemente presente. Se algo não lhe soa bem desde o primeiro instante, e essa sensação perdura com o tempo, é um sinal que merece sua atenção. A paranoia, por outro lado, é explosiva, mutável e frequentemente desprovida de um gatilho consistente. Se você experimenta uma desconfiança extrema em relação a muitas pessoas e suas percepções oscilam como folhas ao vento, pode ser mais um reflexo de seus próprios medos internos do que um sinal real de perigo externo. Jung nos lembrava que o inconsciente possui uma sabedoria que precede a consciência. Portanto, na próxima vez que uma sensação inexplicável pairar sobre a presença de alguém, não a silencia. Muitas vezes, essa pequena fisgada inicial de desconforto é o único aviso que você receberá antes que a teia se feche. E aqui reside uma verdade ainda mais crucial. Algumas pessoas não apenas irradiam uma energia dissonante, mas possuem a capacidade de sugar a sua própria vitalidade. No próximo ponto, desvendaremos os mecanismos para detectar esses vampiros energéticos antes que eles o deixem exaurido. E mais importante, porque a distância imediata é o único escudo eficaz contra sua influência silenciosa. Os sugadores de energia. Como identificá-los antes que o esgotamento se instale? Preste atenção redobrada, pois este segundo ponto se imbrica diretamente com o cerne do nosso alerta final. Agora que você compreende que a energia nunca falseia e que sua intuição pode captar o que sua mente ainda não processou, há uma engrenagem a mais nessa intrincada máquina das relações que você precisa entender. Nem todas as pessoas que despertam em você uma sensação estranha o fazem de maneira ostensiva. Algumas não o atacam com palavras ferinas, não o manipulam abertamente, nem aparentam ser prejudiciais à primeira vista. Contudo, a cada troca de palavras, a cada instante compartilhado ao seu lado, você se sente progressivamente drenado. É como se uma chama interior se extinguisse lentamente, roubando seu entusiasmo, nublando sua clareza mental, e antes que a razão consiga decifrar o enigma, você se encontra exausto, desprovido de energia e sem motivos aparentes para esse definhamento. Jung perspicazmente observou que algumas pessoas, por não conseguirem encontrar sua própria fonte de energia interna, buscam incessantemente nutrir-se da vitalidade alheia. São os chamados vampiros emocionais. E o mais insidioso é que, em seus primeiros contatos, podem se apresentar como seres inofensivos, até mesmo encantadores. Permita-me ilustrar com uma experiência pessoal. Há algum tempo, conheci alguém que parecia personificar a bondade, sempre pronto a ouvir, sempre com uma anedota interessante na ponta da língua, sempre encontrando uma maneira de capturar a atenção alheia. Possuía um carisma magnético, uma facilidade de expressão hipnotizante, uma energia aparentemente contagiante. Mas havia uma sombra sutil nessa luminosidade. Após cada conversa, eu me sentia invariavelmente esvaziado. No início, não compreendia o porquê. Nossos diálogos não versavam sobre temas negativos, não havia discussões acaloradas nem conflitos evidentes, mas, de alguma forma inexplicável, cada interação me deixava com menos energia do que eu possuía antes. Com o tempo, a névoa se dissipou.
Essa pessoa não falava para conectar almas, mas para absorver a vitalidade alheia. Suas conversas não eram um intercâmbio equilibrado, mas um monólogo disfarçado de interesse genuíno. Sua presença não oferecia apoio mútuo, mas demandava uma atenção e validação constantes. E o mais perturbador era que seu próprio esgotamento emocional se tornava insidiosamente o meu. Foi então que compreendi uma das dinâmicas mais perigosas nas intrincadas teias das relações humanas. Algumas pessoas não o ferem com golpes diretos e visíveis, mas o desgastam lentamente, como uma erosão silenciosa, até deixá-lo desprovido de sua própria energia vital. Como reconhecer um sugador de energia antes que ele o deixe definhado? Jung nos ensinava que as pessoas que não integraram sua própria sombra tendem a projetá-la nos outros. Isso significa que a falta de energia que sentem, a ansiedade que as assola ou o caos interno que as governa, acabam se tornando parte da sua carga emocional, um fardo invisível que você carrega sem perceber. Aqui estão 3 sinais cruciais que indicam que alguém está sorvendo sua energia vital. Primeiro, invariavelmente, sempre que você se comunica com essa pessoa, a conversa gravita em torno de seus próprios problemas. Não importa o tema inicial, a prosa invariavelmente desemboca em suas queixas, frustrações e conflitos. Não buscam soluções, apenas um receptáculo para descarregar seu peso emocional. Segundo, essas pessoas o fazem sentir culpado se você não está disponível para elas. Se você ousa estabelecer limites saudáveis, eles o rotulam de egoísta. Se você reserva um tempo para nutrir seu próprio bem-estar, eles o lembram incessantemente de o quanto precisam de sua presença. É uma manipulação sutil que o obriga a estar presente, mesmo quando sua intuição grita por afastamento. Terceiro, e este é um sinal inequívoco, quando você se distancia dessas pessoas, experimenta um alívio palpável em vez de saudade. Quando alguém genuinamente agrega valor à sua vida, a ausência é sentida como um vazio. Mas quando alguém o estava treinando, a ausência se manifesta como uma lufada de ar fresco, um respiro libertador. Se você já se afastou de alguém, e em vez de sentir falta, percebeu uma leveza revigorante em sua mente e corpo, essa é a prova irrefutável de que a energia dessa pessoa o afetava profundamente. A razão psicológica subjacente a essa dinâmica reside no fato de que as pessoas que absorvem a energia alheia nem sempre o fazem conscientemente. Muitas vezes, esse comportamento emerge de uma incapacidade de lidar com sua própria sombra, com seu vazio interior. E por não saberem como preencher esse espaço com sua própria luz, inconscientemente buscam roubar a luz dos outros. Mas, aqui reside um ponto crucial. Você não é responsável por curar essas pessoas. Você não tem a obrigação de carregar o caos emocional que lhes pertence. Se alguém o está drenando, você tem o direito inalienável de proteger sua energia e se afastar, pois caso contrário, pouco a pouco, sua própria luz se extinguirá sem que você sequer perceba. E aqui reside um perigo ainda maior. Algumas pessoas não apenas drenam sua energia, mas também o fazem duvidar da sua própria realidade. No próximo ponto, desvendaremos os artifícios da manipulação silenciosa, a arma daqueles que buscam controlá-lo sutilmente, e por que a detecção precoce desse padrão exige um afastamento imediato e definitivo. A manipulação silenciosa, quando a realidade se torna uma miragem. Existe uma forma de manipulação mais insidiosa e corrosiva do que qualquer agressão física ou verbal direta. Ela se insinua nas conversas cotidianas, nos pequenos gestos aparentemente inofensivos, nas palavras carregadas de ambiguidade, corroendo sua confiança e distorcendo sua percepção da realidade sem que você sequer perceba a teia se formando ao seu redor. É quando alguém o faz duvidar da sua própria sanidade, das suas próprias lembranças, da validade das suas emoções. Jung perspicazmente observou que aquilo que negamos em nós mesmos, tendemos a projetar nos outros. E algumas pessoas, em vez de confrontarem suas próprias sombras, inconscientemente as impõem a você, como um fardo invisível. Esse tipo de manipulação
não se manifesta através de gritos ou ameaças explícitas. Ela se esconde nas entrelinhas de conversas aparentemente normais, nos pequenos gestos calculados, nas palavras cuidadosamente escolhidas para minar sua confiança. É quando alguém lhe diz: "Isso nunca aconteceu. Você está imaginando coisas. Você sempre exagera. Eu nunca disse isso, você está confuso." E pouco a pouco, como uma gota d'água constante a perfurar a rocha, você começa a duvidar da sua própria percepção, da sua capacidade de discernir o real do imaginário. Permita-me compartilhar uma experiência pessoal dolorosa. Há algum tempo, uma pessoa próxima a mim costumava invalidar minhas emoções com uma frequência alarmante. Se eu ousava expressar algum desconforto ou mágoa, a resposta invariavelmente ecoava: "Isso não é nada demais. Você sempre dramatiza as coisas. Se fosse realmente um problema, você não seria a única a se sentir assim." No início, hesitei, pensando que talvez eu estivesse exagerando, que talvez minha perspectiva fosse distorcida. Mas, com o tempo, um padrão sinistro começou a emergir. Cada vez que eu tentava verbalizar algo que me afetava profundamente, essa pessoa me fazia sentir que o problema residia em minha suposta hipersensibilidade. E o mais perturbador é que, insidiosamente, comecei a acreditar nessa narrativa distorcida. Constantemente me questionava: será que estou sendo excessivamente sensível? Será que minha percepção não é confiável? Talvez o problema seja eu, e não o que está acontecendo. Este é o cerne do perigo dessa forma de manipulação. Não o atacam diretamente com palavras ásperas, mas o corroem por dentro, plantando a semente da dúvida em seu próprio ser, até que você comece a se anular, a questionar a validade das suas próprias experiências. Como funciona o gaslighting? E por que ele é tão destrutivo? Esse fenômeno insidioso possui um nome na psicologia. É uma forma de manipulação em que alguém o induz a questionar suas próprias lembranças, suas emoções e suas percepções da realidade. Jung perspicazmente observou que as pessoas, que não enfrentam sua própria sombra, tendem a projetar seus conflitos internos nos outros. E uma das formas mais eficazes de fazê-lo é convencê-lo de que o problema reside em você e não nelas. O objetivo do gaslighting não é apenas vencer uma discussão momentânea, é muito mais insidioso. Ele busca minar sua confiança em si mesmo, torná-lo dependente da validação externa. E quando você se torna dependente da aprovação, alheia para validar suas próprias experiências, torna-se muito mais fácil controlá-lo. Aqui estão alguns sinais de alerta de que alguém está manipulando sua percepção da realidade. Primeiro, essa pessoa muda a história constantemente para confundi-lo. O que foi dito ontem é negado hoje. O que foi feito há uma semana é, categoricamente, desmentido. E quando você tenta apontar essas inconsistências, é acusado de ser esquecido ou de interpretar mal as coisas. Segundo, suas emoções são sistematicamente invalidadas. Cada vez que você expressa o que sente, sua reação é minimizada, rotulada como exagero, loucura ou uma repetição de um padrão negativo pré-existente. Terceiro, essa pessoa tenta isolá-lo de outras pessoas para que você não tenha outras perspectivas que possam validar sua própria experiência. Ela pode insinuar que os outros não entendem a situação, que apenas ela sabe o que realmente está acontecendo, afastando-o insidiosamente de amigos e familiares que poderiam oferecer-lhe apoio e clareza. Quarto, e este é um sinal revelador, depois de interagir com essa pessoa, você se sente mais confuso do que antes. Em vez de clareza e resolução, você se pega questionando a própria realidade do que vivenciou, lutando para diferenciar entre o que realmente aconteceu e o que essa pessoa o tenta convencer de que aconteceu. Se você já experimentou essa sensação perturbadora com alguém, é um sinal de alerta vermelho. Como se proteger dessa manipulação silenciosa? Confie em suas próprias lembranças e emoções. Se algo o fez sentir mal, essa sensação é válida. Você não precisa da aprovação de outra pessoa para validar a legitimidade da sua percepção. Cerque-se de pessoas que lhe tragam clareza e apoio.
Converse com alguém de sua confiança e compare sua perspectiva com a de outros. Muitas vezes, um observador externo pode ajudá-lo a enxergar a manipulação que, de dentro da neblina, você não consegue discernir. Se constantemente o fazem sentir que o problema reside em você, é hora de repensar profundamente essa relação. Uma pessoa que genuinamente o quer bem jamais brincará com sua percepção da realidade para fazê-lo duvidar de si mesmo. E aqui reside uma verdade ainda mais inquietante. Algumas pessoas não apenas manipulam sua realidade, mas também utilizam sua própria sombra para fazê-lo carregar um fardo que não é seu. No próximo ponto, desvendaremos a dinâmica de quem projeta seus próprios conflitos em você, fazendo-o sentir culpado por fardos que nunca foram seus. Quando alguém projeta sua sombra em você, o efeito é como carregar um peso invisível, uma bagagem emocional que não lhe pertence. Existe uma forma de manipulação ainda mais sutil que o gaslighting, que não busca distorcer sua realidade, mas sim transferir para seus ombros os conflitos internos de outra pessoa, até que você, inadvertidamente, os internalize como seus. Carl Jung, com sua profunda sabedoria da psique humana, ensinava que tudo aquilo que um indivíduo rejeita em si mesmo, ele tende a projetar nos outros. Em outras palavras, em vez de reconhecer suas próprias falhas, medos ou inseguranças, essas pessoas inconscientemente os atribuem a alguém mais, e muitas vezes, esse alguém é você. Talvez você já tenha sido acusado de egoísmo quando, na verdade, foram as ações de outra pessoa que demonstraram essa característica. Ou talvez o tenham rotulado de frio e distante quando, na verdade, eram eles que não conseguiam lidar com suas próprias emoções. Ou ainda, o fizeram sentir culpado por algo que sequer era de sua responsabilidade. Quando alguém se esquiva de confrontar sua própria sombra, é como se buscasse um recipiente externo para seus próprios conflitos, e você, sem perceber, pode se tornar esse receptáculo. Permita-me compartilhar uma experiência ilustrativa. Há algum tempo, conheci alguém que parecia viver em constante atrito com o mundo ao seu redor. Queixava-se amargamente de ser traído, maltratado e de lidar com pessoas egoístas e manipuladoras. No entanto, ao observar atentamente seu próprio comportamento, percebi uma dissonância gritante. Ele era quem repetidamente manifestava as mesmas atitudes que tanto criticava nos outros. Desprezava aqueles que ousavam discordar de suas opiniões, exigia lealdade incondicional, mas raramente a oferecia em troca. Em suas narrativas, invariavelmente ele se pintava como a vítima indefesa, enquanto os outros invariavelmente encarnavam o papel de vilões cruéis. E o mais intrigante era sua tentativa constante de me convencer de que eu também possuía essas mesmas falhas. Insistia em minha falta de empatia, em minha suposta incapacidade de valorizá-lo adequadamente, chegando a me comparar com as mesmas pessoas que ele tanto detestava. Por um tempo, confesso que hesitei, questionando minha própria percepção. Será que sou egoísta mesmo? Será que o problema reside em mim? Mas, com o tempo, a verdade se desvelou. Ele não desejava confrontar sua própria sombra, então tentava transferi-la para mim. Não queria aceitar a toxicidade de seu próprio comportamento, então precisava que alguém mais carregasse a culpa. E quando me recusei a internalizar essa projeção, ele se afastou, buscando outro espelho onde sua sombra pudesse se refletir. Como identificar quem projeta sua sombra em você? Se após interagir com alguém, você se sente inexplicavelmente confuso ou carregando um peso emocional que não existia antes do encontro, questione-se com honestidade se essa carga realmente lhe pertence ou se foi imposta por outra pessoa. Indivíduos que projetam suas sombras raramente assumem a responsabilidade por suas ações e sentimentos. Eles invariavelmente encontram uma maneira de se vitimizar e de fazê-lo sentir que você é a fonte do problema. Como se proteger dessa projeção alheia? Aprenda a discernir com clareza o que é seu e o que não é. Se alguém o acusa de algo, faça uma análise honesta de suas ações. Se você realmente cometeu um erro, aceite a responsabilidade. Mas se sentir que estão tentando
atribuir-lhe algo que não lhe pertence, rejeite essa projeção com firmeza. Estabeleça limites claros e intransponíveis. Se você detectar um padrão consistente em alguém que o faz carregar seu próprio caos emocional, afaste-se. Não é sua responsabilidade curar feridas que eles se recusam a tratar. E aqui reside uma verdade ainda mais impactante. Algumas pessoas não apenas projetam sua sombra, mas em seu âmago não suportam vê-lo brilhar. No próximo ponto, desvendaremos os sinais reveladores de quem, disfarçadamente, nutre inveja de seu sucesso e por que a proximidade com essas energias pode ser insidiosamente destrutiva. A inveja oculta. A proximidade de quem não tolera seu brilho. Existem aqueles que apreciam sua companhia, que o admiram superficialmente, que compartilham momentos em sua vida. Contudo, em seu âmago, reside uma sombra de ressentimento, uma incapacidade de suportar o fulgor do seu sucesso. Eles não expressam abertamente essa inveja, não o atacam de forma direta, não fazem nada de tão evidente que você possa apontar, com certeza. Mas invariavelmente, a cada passo que você avança, a cada conquista significativa em sua jornada, a atitude deles sofre uma metamorfose sutil. Cessam os parabéns sinceros, seus feitos são minimizados, encontram uma maneira de diminuir a importância do que você alcançou. E se você observar com atenção, perceberá que essa mudança de comportamento não é mera coincidência. Carl Jung, com sua perspicácia, explicava que a inveja é uma sombra projetada nos outros. Quando alguém não trabalhou seus próprios conflitos internos, quando não curou suas próprias frustrações, torna-se difícil suportar o sucesso alheio, aquilo que ele próprio não conseguiu alcançar. E o mais insidioso dessa dinâmica é que, frequentemente, essas pessoas não estão distantes, não são estranhos ou rivais óbvios. São amigos, familiares, pessoas que o cercam em seu cotidiano, mas que, em silêncio, nutrem um ressentimento velado pelo seu crescimento. Permita-me ilustrar com uma experiência pessoal. Conheci alguém que sempre esteve em meu círculo íntimo, alguém que aparentemente era um grande amigo, sempre presente em momentos importantes. Essa dinâmica perdurou, até que meu próprio crescimento começou a se manifestar de forma mais evidente. A cada nova conquista, a cada passo rumo a meus objetivos, a atitude dessa pessoa sofria uma transformação notável. Suas palavras, antes repletas de apoio, agora carregavam uma dose de dúvida disfarçada de conselho. A cada novo projeto que eu compartilhava com entusiasmo, a resposta invariavelmente continha um tom de ceticismo. Não sei se isso vai dar certo, tem tanta gente fazendo o mesmo. Tem certeza de que vale a pena? No início hesitei, pensando que talvez sua intenção fosse apenas me ajudar a ser realista. Mas com o tempo, um padrão inegável se revelou. Não era objetividade. Não era um conselho genuíno. Era uma tentativa sutil de minimizar meus feitos, de obscurecer meu brilho. E o mais revelador era que essa mesma pessoa não demonstrava dificuldade em celebrar os sucessos de outros. No entanto, quando era eu quem avançava, quem conquistava algo significativo, uma aura de desconforto a envolvia. Foi então que compreendi uma verdade importante. A inveja raramente se manifesta de forma óbvia, como ódio declarado ou ataques frontais. Frequentemente, ela se esconde sob a máscara da amizade, do apoio superficial, da proximidade calculada. Porque existem pessoas que o querem por perto, mas apenas enquanto você não brilhar mais intensamente que elas. Como identificar quem sente inveja de você em silêncio? A inveja raramente se expressa em palavras agressivas. Muitas vezes ela se esconde em pequenos gestos, em reações sutis que revelam o verdadeiro sentimento. Se ao compartilhar uma boa notícia, a reação não for de alegria genuína, mas de indiferença ou desconforto, preste atenção. Se em vez de parabenizá-lo sinceramente, tentam encontrar falhas em sua conquista, se o enchem de dúvidas, se de alguma forma tentam diminuir a importância do seu feito, este é um sinal de alerta. Se você nota que celebram com entusiasmo os sucessos de outros, mas, quando é sua vez, mostram-se distantes ou frios, há algo mais por trás dessa atitude. Se,
A cada passo que você avança na vida, essas pessoas começam a se afastar gradualmente. Não é coincidência. Não é que você esteja mudando demais. É que a sombra delas não tolera sua luz. O perigo de manter essas pessoas por perto é real. Jung nos ensinava que, quando alguém não reconhece sua própria sombra, acaba projetando-a nos outros. Pessoas que sentem inveja, muitas vezes não têm consciência desse sentimento em si mesmas. Elas não se veem como invejosas, não aceitam que suas palavras, suas atitudes frias, emanam de um lugar de ressentimento, e por isso, em vez de confrontarem seus próprios conflitos internos, canalizam essa energia negativa para tentar detê-lo, não sempre de forma evidente, não sempre com ataques diretos, mas com frases sutis que plantam a semente da dúvida em sua mente. Se você não estiver consciente dessa dinâmica insidiosa, a influência dessas pessoas pode fazê-lo começar a se limitar, sem perceber, a desacelerar seus próprios passos, a reduzir suas ambições, até mesmo a sentir culpa por desejar mais. E se você não cortar esse laço a tempo, pode acabar apagando sua própria luz para não incomodar a escuridão alheia. Como se proteger da inveja oculta? Você não precisa confrontar essas pessoas, não precisa provar nada, não precisa demonstrar que merece o que conquistou. O único passo necessário é detectar os sinais e se afastar. Cerque-se de pessoas que celebram seu sucesso genuinamente. Pessoas que não se sentem ameaçadas pelo seu crescimento, mas que, ao contrário, se inspiram nele. Porque quando alguém o aprecia de verdade, seu sucesso não o incomoda, não o freia, não o enche de dúvidas. Pelo contrário, o impulsiona a seguir em frente. E aqui reside o maior sinal de alerta. Porque há pessoas que não apenas sentem inveja ou manipulam sua percepção, mas são capazes de trazer caos destrutivo à sua vida de formas que você nem imagina. No próximo ponto, desvendaremos o sinal definitivo de que alguém trará ruína para sua existência e por que, ao detectá-lo, o afastamento imediato é a única salvaguarda. O sinal definitivo de que alguém trará caos à sua vida. Existem aqueles que não apenas o manipulam, absorvem sua energia ou o invejam em silêncio. Há um tipo de pessoa que transcende todas essas categorias. Alguém que, se você mantiver por perto, pode arruinar sua estabilidade emocional, mental e até mesmo seu futuro. Essas pessoas não chegam com sinais óbvios de perigo, não ostentam um aviso estampado na testa. Na verdade, muitas vezes se apresentam como amigos leais, como parceiros apaixonados, como alguém que parece ter uma conexão especial e profunda com você. Mas com o tempo, um padrão destrutivo invariavelmente se repete. Elas irrompem em sua vida com força avassaladora, com uma intensidade magnética e envolvente. No entanto, pouco a pouco, começam a semear desordem, confusão, drama e instabilidade. E antes que você perceba, se tornou um personagem central no palco do caos que elas próprias encenam. Carl Jung, com sua profunda compreensão da psique humana, nos alertava sobre as pessoas dominadas por sua própria sombra, aquelas que não tornaram consciente seu próprio conflito interno e que, em vez de enfrentá-lo, o carregam consigo para onde quer que vão, destruindo tudo em seu rastro. Permita-me compartilhar uma experiência marcante. Há algum tempo conheci alguém que emanava uma energia singular. Possuía uma presença forte, uma personalidade atraente, uma maneira de falar que o fazia sentir estar diante de alguém especial. Desde o início, a intensidade era palpável. As conversas nunca eram superficiais, sempre carregadas de emoções profundas, histórias repletas de drama e momentos que pareciam extraídos de um filme. E inicialmente essa intensidade me cativou. Mas com o tempo um padrão sombrio começou a emergir. Essa pessoa parecia viver imersa no caos, sempre envolvida em problemas, sempre no epicentro de um novo drama, uma nova crise, um novo conflito com alguém. Sua vida jamais conhecia a estabilidade, jamais encontrava a paz. E o mais alarmante era que, sem que eu percebesse, estava me arrastando para o olho da sua tempestade.
Aquilo que no início parecia intensidade apaixonante, agora se revelava como exaustão emocional. O que parecia uma conexão profunda, agora se assemelhava a um jogo emocional desgastante. O que parecia autenticidade, agora se mostrava como um ciclo interminável de problemas, altos e baixos emocionais descontrolados. Até que compreendi uma verdade libertadora. Essa pessoa não desejava sair do caos, porque sua própria identidade estava intrinsecamente ligada a ele. E ao me manter por perto, eu estava me tornando um mero figurante em seu mundo desordenado. O maior sinal de alerta é inegável. O caos segue essa pessoa aonde quer que ela vá. Existe uma distinção crucial entre alguém que atravessa um momento difícil e alguém que vive perpetuamente imerso no caos. Se uma pessoa parece não ter estabilidade em nenhuma área de sua vida, se conflitos a cercam constantemente, se seu passado é um turbilhão de relacionamentos fracassados e amizades desfeitas em meio a dramas, é apenas uma questão de tempo, até que você se torne a próxima vítima de sua tempestade pessoal. Observe atentamente o histórico dessa pessoa. Se cada relação que ela teve terminou em drama, se cada amizade que ela construiu se desfez em meio a conflitos, se cada oportunidade em sua vida foi desperdiçada por seu próprio comportamento autodestrutivo, não se iluda acreditando que, com você será diferente. Você não é a exceção à regra. Jung nos ensinava que até que você torne consciente o que está em seu inconsciente, ele dirigirá sua vida, e você chamará isso de destino. Essas pessoas seguem repetindo os mesmos padrões destrutivos porque não tomaram consciência de sua própria sombra. Não estão prontas para mudar. Não buscam a estabilidade. E se você permanecer ao lado delas, inevitavelmente, a tempestade delas se tornará a sua. Como se proteger das pessoas que trazem caos à sua vida? Não tente resgatá-las. Não tente mudar seus padrões de comportamento arraigados. Não fique esperando que magicamente tudo melhore. Se alguém vive imerso no caos e se recusa a sair dele, a única ação sensata que você pode tomar é se afastar. Proteja sua própria paz. Cerque-se de pessoas com estabilidade emocional. Cultive seu próprio equilíbrio e não permita que ninguém o destrua. Porque se alguém arrasta o caos para cada recanto de sua própria existência, é apenas uma questão de tempo até que também o arraste para a sua. Se você chegou até este ponto, agora compreende algo que muitas pessoas levam anos para descobrir. Nem todas as pessoas que entram em sua vida são ofensivas de maneira óbvia. Algumas absorvem sua energia sem que você perceba. Outras o manipulam sutilmente até fazê-lo duvidar de si mesmo. Algumas projetam seus próprios conflitos em você, fazendo-o carregar fardos que não lhe pertencem, e há quem, em silêncio, não suporte vê-lo brilhar e fará o que for necessário para obscurecer sua luz. Mas a mais perigosa de todas é aquela pessoa que vive imersa no caos e busca incessantemente outros para arrastar consigo para o abismo. Carl Jung nos ensinou que nossa paz e nosso equilíbrio dependem da nossa capacidade de reconhecer as energias que nos cercam. Não se trata de viver com medo constante, mas sim de desenvolver uma aguda consciência das dinâmicas interpessoais. Se você aprender a detectar esses sinais sutis, se levar a sério a energia que os outros emanam, poderá se proteger antes que seja tarde demais. Lembre-se desta verdade fundamental. Não é egoísmo afastar-se de quem não agrega valor à sua vida. Não é frieza estabelecer limites saudáveis. Não é exagero confiar em sua intuição. É seu direito inalienável e sua responsabilidade primordial zelar por sua paz interior. Porque quem negligencia sua própria serenidade, cedo ou tarde a perde. E agora me diga, você protegerá sua valiosa paz? Se chegou até aqui, comente, agora mesmo. Protegerei minha valiosa paz, para que eu saiba que você esteve comigo até o final desta importante reflexão. E se este vídeo lhe trouxe valor e insights significativos, deixe seu like. É apenas um clique, é gratuito, e ajuda esta mensagem a alcançar mais pessoas que também precisam despertar para essas dinâmicas energéticas. Se você deseja continuar aprendendo sobre a mente humana, a energia sutil das relações e a sabedoria da filosofia de Carl Jung,
Inscreva-se agora mesmo em nosso canal e ative o sino de notificações para não perder os próximos vídeos repletos de conhecimento transformador. Sou seu bom filósofo, Gabriel, e o convido a clicar no vídeo que deixei na tela, caso queira continuar somando conteúdo de alto valor que realmente faz a diferença em sua jornada de autodescoberta e fortalecimento mental. Espero você lá, querida e querido de mente forte.